E a gente vai entender agora qual que será a reação de Jair Bolsonaro, né? O que, que pode ser feito, o que, que a defesa ainda pode recorrer, quais são as instâncias possíveis para que ele consiga ou não reverter esse cenário. Então, o Tribunal Superior Eleitoral declarou nessa sexta-feira a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos a partir da eleição de 2022, né? A corte entendeu que o Bolsonaro cometeu abuso de poder político em reunião com os embaixadores estrangeiros, em que descredibilizou o sistema eleitoral brasileiro, visando questionar o resultado do pleito em caso de derrota. No entanto, essa decisão proferida pela Corte Eleitoral ainda não tem um caráter definitivo e a defesa do ex-capitão ainda pode recorrer. Dois dos recursos cabíveis são os embargos de declaração e os infringentes, que devem ser apresentados ao próprio TSE. Esse primeiro visa sanar ali dúvidas ou lacunas da sentença, mas que dificilmente pode mudar aí o resultado. Os embargos de declaração eles são apresentados em até 2 dias da data da publicação da decisão. Ainda que considerado pouco eficiente, esses embargos de declaração podem ser uma estratégia de defesa para levantar dúvidas a serem analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é o chamado pré-questionamento, necessário para que seja dado prosseguimento ao recurso extraordinário. Já os embargos infringentes somente cabem quando a decisão do plenário não é unânime, como no caso do Bolsonaro, em que o placar ficou por 5-2 pela condenação. No entanto, ainda há divergência entre os especialistas se esse tipo de recurso pode ser aplicado em ações da Justiça Eleitoral. A outra alternativa que resta ao ex-capitão, então, seria acionar o STF alegando que a sentença violou direitos constitucionais, como é o caso de direitos políticos. Durante a tramitação da Suprema Corte, porém, não serão analisadas provas colhidas ao longo desse processo, sendo apenas analisados se o TSE seguiu os requisitos constitucionais ao proferir a sentença. A própria defesa do Bolsonaro já anunciou que deve acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão. Caso seja protocolado o recurso extraordinário ao STF, a decisão preliminar sobre o cabimento da medida vai ficar a cargo ainda da Corte Eleitoral. E caso seja negado o prosseguimento, é aberto um novo rol de recursos à defesa do ex-presidente. E apesar da possibilidade de reversão da inegibilidade, esse é apenas um dos vários processos que Bolsonaro responde não só perante a Justiça Eleitoral, mas também na Justiça Comum. Só no TSE existem 18 ações de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente. E a maioria delas analisa acusações de abuso de poder nas eleições, que tem como pena a decretação da inegibilidade. Antes da decisão, já sobre uma perspectiva de uma possível inegibilidade, o Bolsonaro afirmou nessa semana que se candidataria para vereador do Rio de Janeiro nas próximas eleições. E aí a minha pergunta, mesmo com a condenação, doutor, existe alguma chance do Bolsonaro concorrer a essa eleição? Existe alguma carta na manga para o ex-presidente? Existe, quando ele consegue, se ele conseguir, Marina, acho que assim, a gente está num momento, de certa forma, delicado da situação. Então, o que acontece? Se ele faz o pedido com um pedido de tutela antecipada, um pedido liminar, e essa liminar é concedida, ele vai conseguir ganhar tempo, e aí ele se elegeria vereador do Rio de Janeiro e volta a ter o foro privilegiado, e aí ele acaba meio que precluindo esse tipo de julgamento que a gente teve hoje, e ele volta a ficar blindado, né? A gente não pode desconsiderar que o Bolsonaro é um político muito experiente, com uma equipe tão experiente quanto, então, muito provavelmente, sim, eles utilizarão de todas as formas protelatórias para garantir a blindagem do Bolsonaro e vão lutar com isso dentro do legal, né? Dentro da norma. Então, eu hoje digo isso, eu não vejo ainda a guerra como ganha, de certa forma. Eu acho que foi uma batalha, foi algo importante, inclusive acho até mesmo muito representativo que quem deu essa pedra basilar da decisão foi uma mulher, foi a ministra Carmen Lúcia. Então, um ex-presidente que é tão misógino, né, que agride as mulheres de várias formas, ter uma decisão proferida por uma mulher, acho que foi isso super relevante. Mas, assim, sendo muito sincero, alguns hoje colocaram até para mim, agora não adianta mais bater no Bolsonaro porque vai chutar cachorro morto. Mas, assim, eu
vou ser meio político no que eu vou dizer agora, mas assim, a loba o lobo do fascismo não dorme, né? E aí, assim, eles estão ali sempre dispostos a continuar lutando pelo poder. Então, nesse ponto, eu serei sincero e pragmático. Na justiça eleitoral, ainda existem águas a rolar.